Um conceito da economia colaborativa tem ajudado muita gente a tirar do papel um projeto, uma causa ou até mesmo um sonho. O financiamento coletivo ou crowdfunding é um novo modelo de negócio que se baseia na ideia de que juntos todos podem conquistar seus objetivos. Como uma espécie de vaquinha online, músicos, escritores, entidades sem fins lucrativos e empreendedores em geral arrecadam contribuições financeiras de qualquer pessoa que se identifique com a proposta e queira apoiar o projeto. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pelo rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar também do nosso programa através do Instagram e também do Twitter, @VivaVozUnivale. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, para conversar com a gente sobre este assunto, nós convidamos a professora Cristiane Riffel, dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas. A professora Cristiane também atua junto à Pró-Reitoria de Extensão, né? Bem-vinda ao programa, Cris. Obrigado, Lisa, pelo convite, às acadêmicas. É sempre muito bacana estar aqui participando com vocês. Bom, a gente quer entender um pouquinho melhor. Você pode explicar para a gente como é que surgiu esse conceito de financiamento coletivo? Na verdade, o financiamento coletivo ele teve um impulso com a internet, né? Se a gente for pensar, nós sempre fizemos, né, experiências de financiamento coletivo, com as rifas, com as vaquinhas, como a gente costuma falar, né? O que mudou foi justamente esse desenvolvimento tecnológico e a internet ter, de certa forma, colocado as pessoas em rede, né? Então, o que antes a gente fazia no papel, né, no boca a boca, pedia colaboração para uma rifa, muitas vezes para uma viagem, para algum projeto, enfim. A internet, ela deu esse impulso, né, de possibilitar o financiamento de projetos maiores, né? E a questão da internet, ou do desenvolvimento tecnológico mesmo, ela tem a ver com essa ideia de conectar as pessoas, não só mais aquelas pessoas que estão próximas num espaço geográfico, mas num espaço muito mais amplo, enfim, né? Então, a internet ela é justamente esse grande hoje impulsionador do financiamento coletivo, né? Assim, em termos de datas, assim, do financiamento coletivo que hoje tem essa perspectiva online, né? A gente tem ali por 2005, 2006, os primeiros registros, especialmente na Europa, ligados à questão mesmo dos financiamentos culturais, de projetos de bandas, de música, de CDs, né? Legal. Mas hoje a gente pode dizer que o financiamento coletivo, ele é impulsionado pela tecnologia, pela conexão que nós temos uns com os outros em ambientes virtuais. Cris, e qual é a principal oportunidade que esse tipo de financiamento oferece? Bom, primeiro, a questão mesmo de você acessar pessoas nas mais diversas regiões do país e do mundo, né? Então, uma coisa que antes você tinha que ficar pedindo ou batendo de porta em porta, hoje você tem essa possibilidade de conectar pessoas de diversas regiões e diversos países, né? E, ao mesmo tempo, a própria conexão, ela convoca vontades, como a gente fala, né? Então, eu passo a colaborar com aquilo que me interessa. Então, só mesmo com essa possibilidade dessa rede mundial de computadores, é que a gente identifica nessa sociedade, nesse mundo, né? Pessoas que tenham interesses e vontades parecidas, né? Então, a gente consegue convocar essas vontades, nos aproximarmos de pessoas que a gente nem conhece, enfim, né? Mas que têm interesses muito parecidos com os nossos e que têm principalmente interesse em colaborar, né? Que o financiamento coletivo ele parte muito também de uma cultura colaborativa que a internet permitiu, né? Essa questão de você estar em rede, de você estar conectado, isso também resgata, ou, né? Não sei se é a palavra certa resgata, mas nos estimula a colaborar, né? Como a gente fazia em outros tempos, com outras formas mais, né, no papel, enfim, né? Cris, agora, tudo isso está ficando bem profissionalizado, né? Algumas plataformas já foram criadas para facilitar
facilitar, então, que uma pessoa disponibilize ali o seu projeto em busca de colaboradores, né? Você pode citar alguns? Como é que funcionam essas plataformas? Na verdade, assim, hoje, esse cenário teve um crescimento, né? Essa questão do financiamento coletivo teve um crescimento enorme, né? No Brasil, a gente tem a Catarse, né? A gente tem a Benfeitoria, a própria Vaquinha. Então, são portais. Hoje, no Brasil, a prática tem sido essa, né? São organizações que se estabeleceram, né? E que passaram a desenvolver isso como um negócio social, né? Então, a gente até tem algumas preocupações, porque, assim, se a gente for pensar, não há uma regulamentação ainda do próprio Banco Central, sei lá, quem vai cuidar dessa regulamentação. Porque hoje, a princípio, eu coloco um projeto no ar, num portal, e aí, como é que eu presto contas, enfim, né? Então, há uma preocupação também com esse tipo de situação. Mas, a princípio, a gente tem hoje o recomendado, vamos dizer assim, é você hospedar o seu projeto, sua proposta, num portal, né, desses que eu citei, que são os mais experientes, vamos dizer assim, e já tem confiabilidade, né, para a questão. Mas a gente tem essa preocupação, assim, quem acompanha um pouco o financiamento coletivo também tem essa preocupação de que, de repente, tem que haver uma certa regra, uma certa regulamentação, porque, afinal, se capta muito recurso, né? E, enfim, tem que ter cuidado com isso. Agora, uma coisa que você falando me passou pela cabeça. Até que ponto esse tipo de disponibilidade, né, da sua ideia, do seu projeto online, pode acabar permitindo algumas invasões, ou, vamos dizer, algumas... você realmente roubar a ideia, né? Roubar o projeto que está lá disponível. Copiar uma ideia, né? Copiar uma ideia. Isso será que acontece? Olha, assim, a gente não tem acompanhado nenhuma preocupação tanto com relação à cópia da ideia, né? O que a gente tem visto, assim, a preocupação é mesmo com o destino do dinheiro, né? Porque, por exemplo, às vezes o projeto está pedindo, né, ali na plataforma 60 mil, né? Digamos que ele arrecadou 120 mil, né? Então, esse dinheiro realmente vai voltar para quem escreveu o projeto, enfim. Então, essa sobra vai para quem? Vai para quem? Nesse sentido que a gente tem sempre se preocupado, assim, o que a gente tem hoje no Brasil não é regulamentado, nós temos metodologias em algumas instituições que, pela sua trajetória, provaram que são sérias, como a Catarse, enfim, né? Então, assim, há uma preocupação nesse sentido também, né? Em nome de quem se pede o dinheiro, né? Claro. Então, há uma série de preocupações. Com relação a essa ideia essa preocupação com a ideia, a maior parte dos portais online, eles já têm, vamos dizer assim, uma metodologia, um passo a passo. Então, de certa forma, isso protege, né? Porque você tem que enviar um projeto, você tem que fazer um vídeo do seu projeto. Então, isso é uma coisa legal do financiamento coletivo, né? É um requisito, normalmente, você ter um vídeo explicativo, porque a pessoa que vai colaborar, ela quer ver o projeto, ela quer visualizar ele. E também tem um processo de recompensas, né? Então, nesse sentido, eu penso que a própria visibilidade pública que o projeto tem impede uma certa cópia, né, de ideias, né? Porque ao mesmo tempo que expõe, acaba também registrando. Esse projeto é meu, fui eu que cadastrei. Já está lá, pelo menos. A visibilidade pública, ela é boa e também preocupante, mas, no geral, vamos entender que é boa. Certo. Porque a pessoa que fez o projeto, fez o vídeo, submeteu na plataforma, ela é autoral daquilo, né? É dela o direito autoral. Cris, você citou ali algumas das plataformas, como a Catarse, que ela foi a primeira do Brasil, né? Ela é bem conhecida. Mas de que forma que essas plataformas lucram com os projetos que são financiados através delas? Então, eles normalmente cobram uma taxa administrativa, né? Então, obviamente, eles, né, sistematizaram, vamos dizer, essa ideia de como fazer, né? E eles cobram uma taxa administrativa. Varia muito de portal para portal. Então, é como se fosse uma remuneração pelo serviço deles. Então, se eu arrecadei 100 mil, normalmente 10%, 12%, depende muito da plataforma.
mais ou menos nessa média, fica com essa plataforma, com essa instituição, empresa, né? Da mesma forma como a captação de recursos em qualquer área, né? O captador ou a pessoa que, enfim, foi atrás, fez todo viabilizou a captação, ela entende-se que recebe um percentual pelo seu trabalho. Então, hoje, as plataformas trabalham com um percentual sobre a captação. Certo. Né? São remuneradas assim. Agora, professora, o que é preciso para lançar uma campanha de financiamento coletivo e que tipo de projeto costuma ser aceito, né? Então, os projetos são os mais variados, né? Por exemplo, assim, a gente teve um caso que foi a própria eleição do Obama em 2008, que foi um caso bastante significativo para o financiamento coletivo, porque ele pedia, né? Foi uma estratégia da campanha que você doasse, por exemplo, né? Então, a gente está mais acostumado com projetos culturais, livros, shows, CDs, DVDs, né? Artistas, enfim, carreira solo. Porque nós viemos com essa questão da própria questão do financiamento da cultura, né? Que é dificultoso no Brasil, enfim. E da cultura independente, e da cultura né? Da questão independente. Então, a gente percebeu esse impulso maior na área da cultura, mas hoje... Daí tivemos o caso da área da política do Obama, que foi um caso né, de muita arrecadação, e as pessoas se comprometeram, né, com a campanha, doaram. E hoje a gente também vê para projetos de geração de renda, né, para projetos sociais. E até eu tenho visto assim, a questão, às vezes, de campanhas mais específicas, assim, questões sociais, por exemplo, alguém que precisa de um medicamento muito, muito difícil de conseguir, ou uma cirurgia muito específica fora do Brasil, então se tem utilizado isso. Mas a prática maior é relacionado ainda à questão de educação e cultura, né? Projetos educativos, de produção de conteúdo, até mesmo no jornalismo a gente vem registrando, né? Essas experiências. Mas o que é o financiamento coletivo, né? Inicialmente a ideia é justamente essa ideia, essa proposta de você trabalhar com aquilo que as pessoas querem ver, com aquilo que as pessoas acreditam. Então, você só vai conseguir um patrocinador, um apoiador, um colaborador, se a pessoa tiver interesse naquele projeto que está sendo proposto, né? Senão ela não vai contribuir. Então, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva, né? E que muitas vezes não encontra apoio pelas vias tradicionais, né? Pelas grandes empresas. Exatamente. Inclusive, o que a gente vê que, de uma maneira geral, as pessoas que trabalham com projetos, enfim... É cansativo esse processo, né, de bater de porta em porta, de pedir apoio governamental, de apoio empresarial, especialmente na cultura, a gente conhece bem essa experiência. Então, o que as pessoas veem no financiamento coletivo? Uma certa autonomia, né? Então, eu não preciso bater de porta em porta, eu bato virtualmente nas portas, porque essa é uma questão muito legal do financiamento coletivo, essa comunicação. Então, a comunicação dos projetos é um requisito para você submeter o projeto nas plataformas, né? Então, tu tem que ter uma campanha, eles chamam de campanha, né? Um vídeo. E eles também ajudam a impulsionar esse trabalho, isso que é bacana, né? Então, acaba sendo um trabalho um pouco, né? Com uma configuração um pouco de, né? Como tu comentou até, de autonomia, né? De muito independência. Legal. Não tão dependente de empresas, enfim. Só que a diferença são os valores, né? Claro que um projeto tradicional de captação, às vezes... passa por, né, valores bem maiores do que os projetos de financiamento coletivo hoje no Brasil, né? Cris, e além da pessoa que entra com a ideia do projeto, quais são os outros personagens por trás que também lucram com esse financiamento? Na verdade, assim, basicamente o financiamento não tem muito essa ideia de lucro, né? Ela tem uma ideia de custear, né? Por exemplo, eu quero produzir um show, né? Um espetáculo, né? Então, a ideia é remunerar as pessoas, né? Remunerar a pessoa que fez o projeto, os artistas que estão envolvidos, as equipes e automaticamente também a pessoa, o portal que está hospedando o meu projeto e está dando essa contribuição para que ele tenha visibilidade, né? Então, assim, é nesse sentido que eu penso que o financiamento coletivo não pode ser visto como uma solução para os problemas de captação, ou enfim, né? Todos nós, né? Mas ele é justamente essa ideia de remuneração justa por um trabalho que, de certa forma, não teria esse apoio,
investimento, de repente, governamental ou empresarial, se não fosse a contribuição individual das pessoas que querem ver aquele trabalho. Então, eu vou investir naquele trabalho porque eu acredito que é um trabalho que vai para frente. Ok, intervalinho, voltamos já a conversar sobre financiamento coletivo com a professora Cristiane Riffel. Estamos de volta com o Viva Voz. No programa de hoje a gente está falando sobre financiamento coletivo com a professora Cristiane Riffel, dos cursos de jornalismo e também de relações públicas aqui da Univale. Bom, Cris, você como envolvida diretamente com projetos e também como professora, especificamente em relações públicas, a gente sabe que tem muita gente utilizando ou tentando utilizar o financiamento coletivo, né? Mas, na sua visão, o que é necessário para que um projeto seja bem-sucedido e consiga uma boa arrecadação? Essa é uma questão bem, né, importante e necessária a gente pensar, né? Afinal, o que é o meu projeto? Não é qualquer projeto que vai ter êxito, vamos dizer assim, nesses processos coletivos, né? E o que se tem trabalhado como base é essa ideia. O que interessa para as pessoas? As pessoas só vão apostar naquilo que interessa a elas, né? Então, a cultura, uma banda, né? São interesses de uma população jovem ou né, com certo perfil, né? Existem, inclusive, pesquisas hoje que mostram quem são os doadores, né? O perfil dos doadores. Então, eu penso que para quem quer começar, isso tem que ser uma preocupação. Primeiro, verificar assim, quem é o perfil de quem hoje doa pela internet? Não é todo mundo que doa, né? Não é todo mundo que tem essa cultura colaborativa, né? Então, parte também dessa ideia, né? Eu vou colaborar para este projeto ser impulsionado, né? Então, basicamente, temos que pensar em quem é o perfil dos colaboradores hoje na internet. Então, a partir desse dado, fazer um bom projeto, entrar em contato com uma plataforma reconhecida, vamos dizer assim, né, no Brasil, pela sua confiabilidade, criar uma boa divulgação do projeto, porque o virtual, ele exige que você tenha uma boa explicação desse projeto. Isso então, seria o vídeo que você disse? Dependendo da plataforma, eles pedem que você faça um vídeo de 5 minutos, de 3 minutos, explicando o projeto e outras peças. Por quê? Porque entre quem desenvolve o projeto e o investidor, vamos colocar assim, a mediação é tecnológica e aí a pessoa vai ter um conteúdo, não vai ter um diálogo, uma conversa para saber o que é o projeto. Eu preciso convencer enfim, convencer, né, sensibilizar a pessoa que está no ambiente virtual para que dizer, não, meu projeto é bacana, investe aqui e ele vai dar certo, e ele é importante para isso, é relevante para aquilo. Então, nesse sentido, e também uma questão que é importante pensar, o financiamento coletivo, ele tem que ter prestação de contas, né? Então, a pessoa já, né, tem que pensar nisso. Os investidores, os colaboradores, vamos chamar assim, querem saber quanto foi arrecadado, onde o dinheiro vai ser investido. E uma questão que é bem característica do financiamento coletivo são as recompensas. Diferente daquela rifa que a gente fazia, em que uma pessoa ganhava ao final, hoje, o financiamento coletivo, ele sempre tem uma recompensa para cada pessoa que vai ajudar. Então, por exemplo, se for uma banda, é um CD, é uma camiseta, então já tem essa né, materialidade, enfim, então, das recompensas. Participou a partir de X reais, isso, às vezes ganha uma recompensa, mesmo que seja uma questão bastante simples, enfim, né, claro, nada de valor, mas que vamos dizer, cele essa parceria, claro, né? Então, as recompensas fazem parte também desse processo. Uma questão que é legal até destacar, por exemplo, que você pode até pagar com cartão de crédito, né? Depósito. Então, assim, isso tem facilitado muito, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um bom projeto. É difícil o que é um bom projeto. Aí a gente volta naquela questão. Quem é o público que investe hoje, né? As próprias instituições ambientais, né? Projetos ambientais não têm tido tanto sucesso como os projetos culturais, né? Então, nesse sentido, a gente precisa estar bem atento ao perfil das pessoas que apoiam o financiamento coletivo. Tá, e esses colaboradores são mais jovens, então? Isso, no geral, um público mais jovem. Você tem esse dado? Eu não tenho dado aqui, mas tem essa pesquisa até feita pelo próprio Catarse, né? Então, dá para
pegar ali no portal os detalhes, mas é um público mais jovem. Mais jovem, que talvez não tenha muito dinheiro para colaborar também, exatamente, né? E aí até a gente conversava, essa ideia parte justamente dessa colaboração, dessa cultura colaborativa da internet, que vai se dar em outros espaços, na produção dos conteúdos, né? Então, se traduz nesse processo virtual de realmente investimento em algum projeto que eu acredito. Cris, a gente trouxe um exemplo aqui de um projeto que nós encontramos no site Meu Financiamento Coletivo, que é um caso de um bebê que nasceu com uma doença rara, né? Uma síndrome degenerativa que se chama atrofia muscular espinhal. E essa criança, né, ela luta com essa síndrome e se transformou em um movimento de busca para o tratamento da criança, que foi o projeto. Você acredita que os projetos que envolvem doações para causas sociais, eles recebem um apoio maior por conta do financiamento coletivo? Na verdade, as questões sociais e de saúde, elas acabam sensibilizando mais pessoas, assim, né? Então, acaba tendo essa... Eu penso, né? Eu não tenho nenhum estudo agora, assim, para a gente falar sobre isso, mas eu penso que são coisas diferentes, assim. Lembra que eu falava do perfil, né? A pessoa que investe nesse tipo de financiamento, de um tratamento, de questões de saúde, enfim, são pessoas diferentes, né? Já é outro público que vai financiar um projeto cultural, ou, né, como a gente tem no jornalismo, de produção de conteúdos, de documentários, né? Então, são perfis diferentes. Mas, claro, a gente entende e percebe que as pessoas se sensibilizam mais com causas ligadas à saúde, e especialmente à saúde infantil, né? Essa é uma característica do terceiro setor, assim, quem acompanha um pouco o terceiro setor, algumas causas, né, na nossa sociedade, né, elas têm mais adesão das pessoas, as pessoas se sensibilizam mais do que outras causas, porque o financiamento coletivo passa por essa discussão, as causas nas quais a gente acredita, né, que não tem financiamento privado nem público, então a gente vai pelo financiamento colaborativo. Então, as questões sociais né, ligadas à criança, à educação de crianças, acabam sensibilizando mais, comovendo mais. E eu diria que isso às vezes me preocupa um pouco, né? Porque é importante para essas famílias, obviamente, né, que tem um alento nesse processo, mas eu me preocupo muito com a seriedade e assim, aonde isso vai parar. Porque no terceiro setor nós temos também, né, no segmento das ONGs, nós tivemos esse crescimento absurdo nos últimos anos de instituições que muitas vezes disfarçadas de causas sociais, né? Passaram a captar recursos e muitas vezes, né, um recurso que acabou em um bolso privado, né? Então, nesse sentido, eu penso que realmente temos aí um cenário bacana para tratamentos de saúde, mas não sei se é por aí, né? É uma preocupação. Interessante falar disso. Agora, será que os próprios portais que estão abrigando essas campanhas têm algum tipo de investigação para realmente disponibilizar? Como eu comentei, né? A lógica ou a regra, né? Que, na verdade, é um acordo, né, de colaboração, né, que haja uma prestação de contas e que eu diga o que efetivamente eu fiz com o dinheiro, né? Então, a nossa expectativa é acreditar que os projetos, assim como as entidades sem fins lucrativos, que captam recursos pelos métodos tradicionais, prestem contas e nos digam aonde esse dinheiro será investido e depois, se esse tratamento for feito, que virtualmente preste contas para que a gente continue acreditando nos projetos. Cris, e o que acontece com aqueles projetos que não recebem esse apoio financeiro? Olha, depende muito de portal para portal, né? Mas, assim, como em qualquer captação de recursos, eu posso fazer um projeto de documentário belíssimo e uma proposta super bacana e não conseguir o apoio. Normalmente se devolve o dinheiro, né? Ou se trabalha com aquele recurso que ficou. Então, mesmo que seja, sei lá, um percentual muito pequeno, o projeto vai receber aquele recurso, né? Então, depende muito da regra do portal. Há os casos onde a pessoa recebe o dinheiro de volta. Eu paguei R$50, o projeto não vai acontecer, eu recebo de volta os R$50. Certo. Ou se, mesmo com aquele pouco recurso arrecadado, o projeto vai ser implantado, vai ser executado, como num show, num CD, enfim, aí ok, né? O importante é essa comunicação com o colaborador, né? Essa prestação de contas, essa transparência no que está sendo feito. Porque esse é um princípio da internet, né?
não temos mais como falar, não houve comunicação com quem doou, né? Essa lógica que já vem sendo muito questionada na prática das entidades sem fins lucrativos, no ambiente virtual, não tem por que eu não prestar contas para quem me ajudou, para quem contribuiu e construir esse vínculo de credibilidade no projeto. Cris, não sei se você está acompanhando o cenário do financiamento coletivo em outros lugares, especialmente nos Estados Unidos. A gente levantou aqui que nos Estados Unidos as quantias levantadas para financiamento coletivo são muito altas, né? E não deixa de ser um certo paradoxo, né? Porque o país, a nação, que é a nação número 1 do capitalismo, onde as empresas têm um poder enorme sobre todos os setores e tal. Aí a gente vê acontecendo lá também um forte movimento, né, desses financiamentos. O que dá para pensar sobre isso? Na verdade, o próprio financiamento tem o berço nos Estados Unidos. Nasceu lá, exatamente. Né? O próprio caso da campanha do Obama em 2008 é um exemplo disso, né? Então, assim, eu particularmente vejo de forma positiva, né? Porque eu penso que é preciso, né, não sei se eu vou falar a palavra certa, mas o dinheiro precisa girar, né? Então, hoje a gente tem uma concentração na mão de poucas pessoas. O próprio recurso público, muitas vezes, em editais, o processo é moroso e tal. Então, assim, os Estados Unidos dando exemplo, eu penso que isso ajuda muito, assim. Por outro lado, a gente tem a preocupação com a questão da tributação. Isso não passa pelo fisco, isso não passa... Então, assim, isso começa a gerar um mercado, enfim, do financiamento e que a gente não sabe muito bem aonde isso vai parar. Mas eu particularmente acredito que isso é um bom exemplo. Eu não acompanho tanto os Estados Unidos, acompanho um pouco a realidade brasileira e a gente tem percebido que as quantias no Brasil são bem diferentes, né? Então... Bom, claro que a gente também é bem diferente em termos de economia, né? E de poder de contribuir, né, com os projetos, né? Então, eu acredito assim, se o projeto for sério, se o objetivo for um objetivo bacana, enfim, é legal a gente ter esse exemplo de que você não precisa arrecadar, como a gente às vezes no Brasil, para fazer uma reportagem, a duras penas arrecada 60 mil. Legal. Né? Sobre isso, inclusive, a gente tem uma abordagem que é bem legal, que é a questão do portal Catarinas. Inclusive, tivemos palestra aqui agora no Olhares Múltiplos e tudo mais, né? E esse portal nasceu através de financiamento coletivo, né? Como é que você vê isso para o jornalismo, né? Então, eu tenho conversado com os alunos, enfim, eu vejo isso como uma questão... assim, um alento, vamos dizer assim, né? Uma questão muito positiva para o jornalismo e também para a sociedade, que é a questão de produção de conteúdos de qualidade. Independente. Né? Independentes. Então, assim, o portal Catarinas, para quem está nos ouvindo, pode acessar para visualizar o que é a produção de conteúdo de qualidade, né? Relacionado à questão das mulheres, enfim, diversas temáticas. Mas é isso, quer dizer, nós precisamos de conteúdos de qualidade. Então, hoje nós não temos patrocínio privado, não temos patrocínio público, então vamos trabalhar com a colaboração. Muito legal. A gente agradece a sua participação. Conversamos com a professora Cristiane Riffel. Nosso tema hoje foi financiamento coletivo. Obrigada, Cris, pela participação e também muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz de hoje e até o próximo programa. Tchau.